Graça e paz, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais um sabadão, iniciando mais um podcast, mais uma entrevista abençoada com pessoas, testemunho vivo. Mas antes de tudo, meu nome é Alan Oliveira. Eu sou o Tadeu. Estamos apresentando A Forja. Pastor, hein? Abençoado, hein? Por favor, você pode apresentar ele? Amém. Com vocês, Pastor Will Chaves. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu irmão. Amém. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Isso aí. E aí, pastor, como que você chegou até aqui? A expectativa? Poxa, é grande, né? Tá na internet hoje é um ambiente muito desafiador, né? Um desafio, né? Abençoador, mas desafiador. Amém. Mas antes de começar, pastor, pode orar pelo nosso ambiente aqui, pela nossa entrevista com você, que ocorra tudo bem, que o Senhor possa fazer parte desse mover. Amém. Amém? Amém. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse bate-papo. Senhor, eu peço que seja um momento enriquecedor, que nós possamos, Senhor, abençoar quem está nos ouvindo do outro lado de alguma forma, que o Senhor conduza todas as coisas. Obrigado, Senhor, as amizades que o Senhor tem criado aqui. Em nome de Muito Jesus. obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe esse projeto, abençoe esse podcast. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. E aí, pastor? Pastorzão, hein? Sim. É bem, né? E aí, conta um pouquinho de você. Bom, meu nome é Will, eu sou pastor da igreja IACN São Paulo, casado com a Núbia, pai de Samuelzão, né? Teve o prazer de conhecer, de estar junto, é um menino abençoado. Abençoado, menino bom. Carinhoso. Nossa, a gente assistiu um jogo lá em casa, né? Foi. É quando o Brasil ganhou. Ganhou, né? Verdade. Quando ganhou, né? Acho que perdeu porque a gente não assistiu junto. Também tô achando, viu? Mas e aí, pastor? Conta um pouquinho da sua história, meu irmão. Bom, meu irmão, eu me converti há alguns anos atrás, não vou dizer quantos para não revelar a idade, mas alguns anos atrás. Eu era adolescente, era muito jovem, né? E foi de uma forma muito displicente. Eu aceitei Jesus sem nem saber o que eu estava fazendo. Eu fui convidado para estar num culto, né? E estava até um pouco desconectado com o que estava acontecendo ali. E aí uma pessoa pegou na minha mão, me levou lá na frente na hora do apelo. E aí eu aceitei Jesus. E quando eu cheguei na casa da minha tia e a pessoa contou que eu tinha aceitado Jesus, todo mundo começou a chorar e tal. Aí eu falei, pô, eu acho que eu fiz alguma coisa importante. Foi de uma forma bem displicente, mas foi automático ali a mudança que o Senhor começou a proporcionar na minha vida. Pra você ter ideia, isso foi na época do Play Center. Nossa. Foi logo ali. E era uns meses atrás. um tempinho atrás. E era uma quinta-feira à noite. Eu tava na casa de alguns amigos e tal. E a gente fumava maconha, enfim, bebia. E aí, Você fazia isso? pô, cara, desde os 12 anos de idade. Eu acho que é os 12 começa, né? Você começou com 12 também? Também. Aí, crianças de 12 anos, pais, 11 drogas. tranca eles dentro de casa, leva pra escola, até passou 14 anos, já era, né? Pois é. Mas é isso mesmo. Foi os prejuízos da nossa geração, né? Como foi a sua infância antes de chegar a esse ponto? Cara, eu nasci num lar onde a parte paterna era cristã, protestante, né? Pessoas que estiveram ali desde o começo da Igreja Brasil para Cristo. E da parte materna, a família era católica, né? Tanto que meu pai, para casar com a minha mãe, ele teve que se batizar na Igreja Católica porque ela só casaria se fosse naquele ambiente, né? E eu cresci como um católico não praticante, né? Embora tenha feito catecismo e tal, mas era um católico não praticante. E só posteriormente que eu tive contato com o protestantismo e tudo mais. Então eu cresci nesse lar onde existia uma consciência de Deus. E isso é muito importante. Isso é algo essencial na construção de uma criança, ela ter a consciência de um Deus, porque em algum momento da vida dela ela vai recorrer a isso, né? Então não cresci num lar onde Deus não fosse assunto. E aí, Hugão? Mas aí quando você saiu do catolicismo, que aí você falou que entrou a sua fase das drogas, né? E na sua conversão?
como você conhecia a sua esposa, como é que você acabou de falar que foi através de um... Sem você saber, você tava lá, tipo assim, só vai. Sim, sim. Aí você chegou em casa, a família toda chorando, e depois aquele processo, como é que foi pra você? Sair das drogas também? Poxa, cara, foi bem complicado, assim, o começo. Tipo, pra você ter uma ideia, foi significativo esse dia de eu ter ido até a frente, confessado Jesus, porque vinha de um final de semana pós Play Center. Tinha Play Center na sexta, e aí na quinta eu tava com a galera, a gente tava na casa de um amigo, eu tava sozinho, os pais não tava, enfim. E a gente tava lá bebendo, fumando, e eu tava até ficando com uma menina no dia. E aí eu olhei no relógio assim, já tava muito tarde. Eu falei, mano, amanhã é Play Center, velho. Eu não vou perder o Play Center de jeito nenhum. E aí eu me despedi da galera e fui pra casa. O pessoal até falou, não, fica, pô. Eu falei, não, vou, porque o Play Center pra gente era o rolê da época, né? O rolê da época, e aí eu fui pra casa, fui pro Play Center. Quando eu voltei, eu já voltei pra casa de uma tia minha que morava aqui em Itaquera. Eu passei o final de semana ali. E aí foi nesse final de semana, no domingo à noite, antes de eu retornar pra minha casa, que eu fui pra igreja. E foi lá que eu aceitei Jesus e tal. E eu voltei pra casa no domingo à noite. Segunda de manhã, no colégio, eu fico sabendo que todo mundo foi parar na delegacia. Nossa. Porque acabou a erva, eles foram comprar. E quando eles foram comprar, a polícia estourou a biqueira e levou geral pra delegacia. Nossa. E assim, eu já... Ali eu já entendia que eu tava num caminho ruim, né? Que aquilo poderia me levar para um lugar bem ruim. Inclusive alguns amigos meus já estavam partindo para farinha, para cocaína na época, e era algo que me assustava, né? Embora eu tivesse uma vida conturbada, eu olhava para aquilo e falava, pô, isso daí é um caminho perigoso. E eu me senti muito protegido por Deus, muito guardado em direção a isso, né? E ali se estreitou mais ainda essa relação com Deus. E o primeiro ano de conversão foi muito difícil, porque eu mudei, eu saí de onde eu morava, vim aqui pra Itaquera, e final de semana o pessoal me chamava pra fazer tudo que eu fazia antes, né? Então eu ficava dividido. Pra você ter ideia, tinha célula sábado à tarde que eu ia de ressaca, porque eu ainda vivia uma vida muito dúbia, né? Andava nesses dois caminhos. E em algum momento aquilo me fazia mal, porque eu não me sentia bem quando eu estava na igreja, porque eu me sentia muito culpado em direção às coisas que eu fazia. E quando eu estava também fazendo as coisas erradas, eu também não me sentia à vontade, porque eu entendia que aquilo não era mais meu lugar. Então foi um ano assim muito difícil, de muita luta em direção a isso, né? Até um dia que eu tomei a decisão, eu falei, não, de fato é isso daqui que eu quero seguir a Cristo. E aí foi quando eu estreitei mesmo e cortei amizades, cortei laços, que na época me levavam para isso, né? E ali eu decidi que eu queria algo diferente. E foi quando eu de fato me firmei na igreja, fui pro encontro. Acho que eu passei uns 4 encontros, cara. Sério? Nesse processo. Passou eu, mano. Passou eu, Passou eu. A ideia é um processo, né? Teve um processo, né? Sim. E foi muito bom, assim. Teve pessoas na minha jornada que foram cruciais, assim, que me incentivaram bastante. Amigos? Poxa, família, amigos da igreja, minha prima, inclusive, assim, ela já era da igreja, ela foi uma das pessoas que me incentivou bastante nesse começo. Então, às vezes, dava sábado à tarde, o horário da célula, eu tava dormindo, ela ia lá, batia no portão, batia até eu atender. E aí acabava indo mesmo do jeito que eu estava, né? E foi muito bom essa participação dessas pessoas que acolheram, que incentivaram no começo. Que o senhor manda, né? É crucial. É muito bom ter amigos. Manda, né? Fala aí, Hugão. E você? Alguém bateu lá na sua janela lá, te arrastou pelos cabelos? Um testemunho rápido, assim. A primeira vez que eu fui no encontro, aqui no Jardim São Carlos, meu pai era líder de célula. Ele falou, vamos pro encontro. Ele me chamou uns 2, 3 meses antes. Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu falei assim, não, eu vou, não vou, fiquei aquela, vou, não vou. Aí eu falei pra ele na semana, eu falei, eu não vou. Quando foi na quinta-feira, ele falou assim pra mim na célula, e aí, vamos pro encontro? Aí olha o desafio que ele fez comigo. Ele falou assim, ó, se você for pro encontro de coração aberto e a sua vida não mudar, eu rasgo a minha Bíblia, divorcio da minha esposa e a gente volta pro mundão fazer coisas pior. No final da célula eu olhei pra ele, eu falei assim, tá preparado pra domingo, quando a gente chegar do encontro e ir pro samba? Ele falou assim, você tá preparado pra Deus fazer na sua vida? Eu falei, vamos ver.
Cara, isso foi na quinta. Na sexta-feira eu fui trabalhar e tal. Passei no banco pra sacar o dinheiro pra poder pagar o encontro. A conta bloqueou. Eu falei assim, e agora? Aí liguei pra ele e falei, você tá vendo que esse negócio não é de Deus? Aí ele falou, fica em paz, já tá pago. Ele falou, só vai. Só que eu sempre aprendi desde antes de estar na igreja que a palavra do homem tem que ser sim. Você falou sim, eu falei, então eu vou. Arrumei minhas coisas e fui. Cara, quando eu cheguei na igreja, que eu fui subir pro busão, eu não conseguia mais falar com ninguém, eu só começava a chorar. E eu creio que ali começou já um tratamento com o Senhor. E quando eu voltei, eu falei, pai, eu te peço perdão. Porque assim, o Senhor fez um desafio, mas mesmo assim eu brinquei, eu não tinha um entendimento. E graças a Deus, cara, continuei. Depois dei uma escorregada e falei, não, eu tenho que ir pro encontro porque eu preciso me firmar. E graças a Deus tô até hoje. No segundo encontro. No segundo encontro. Eu também. Sim. Não é pegada também. Embora todas essas coisas que eu relatei, elas fossem significativas, ela ainda não foi a virada de chave. Pelo incrível que pareça, isso demorou ainda alguns anos, né? Então foi um processo aí contínuo, onde Deus me reconstruiu diversas vezes. Porque quando eu assumi a posição de não fazer as coisas que eu fazia, estar na igreja, aquilo automaticamente aos olhos humanos faziam de mim uma bênção. Então, uma pessoa muito jovem, começou a liderar a célula, e liderei algumas, inclusive, e todo mundo que olhava falava, pô, esse menino, ele tá envolvido em tudo, ele é uma bênção. E aí eu tive uma experiência onde eu fiquei com uma doença de pele, cara. Uma doença de pele, a qual eu tenho até hoje, e ela apareceu de uma forma muito agressiva, muito agressiva. E eu já tava, sei lá, 4, 5 anos na igreja, caminhando, fazendo as coisas, envolvido em tudo, e essa doença me pegou. E ela pegou de uma forma severa. Eu ainda lutava no começo pra estar junto. Tem imagem minha, foto minha no encontro, servindo lá, trabalhando como servo, com a munhequeira pra tampar ali o lugar que a dermatite tinha começado. E aquilo agravou de uma forma que um dia eu cheguei numa célula, num sábado à tarde, que eu liderava, levantei minha calça, minha meia tava encharcada de sangue. Nossa. Então, fiquei numa situação bem ruim por causa dessa doença de pele. E eu comecei a questionar, né? Geralmente, quando a gente passa por algum processo assim, e a gente tem uma vida toda voltada pro evangelho, pras coisas de Deus, a gente fala, por quê? Por que comigo, né? Por que isso tá acontecendo? E isso gerou um certo ressentimento no meu coração. E eu me afastei, a princípio fisicamente, por causa da doença que impossibilitava de estar, dava muita febre interna, fiquei muito mal com isso. E posteriormente porque meu coração ele começou a se esfriar mesmo, e eu comecei a retomar algumas práticas até de uma forma meio rebelde, do que eu fazia antes. Então eu comecei a ficar com uma galera, comecei a sair, a fazer N coisas mesmo doente. E me afastei, cara. Fiquei 8 meses, 8 meses não, acho que 1 ano, assim, quase, longe da igreja, longe das coisas de Deus. E era muito louco porque eu amava Deus, de certa forma. Então eu tinha no meu celular os mesmos louvores que eu ouvia antes. E eu não mudei minha playlist. Minha playlist era a mesma. Eu ia pro banheiro, eu levava meu celular pra tocar os louvores. Só que eu me sentia tão envergonhado diante de Deus, pelo estilo de vida que eu tava vivendo, que eu não conseguia orar, cara. Não conseguia cantar aquelas músicas que habitualmente eu cantava no chuveiro. E eu me sentia totalmente impuro, assim, em direção a Deus. E em determinado momento, meses depois, tinha uma pessoa já morando comigo dentro de casa, e no meio do ato sexual, eu ouvi audivelmente Deus falando, eu te amo. E aquilo me quebrou porque eu não tinha condições de orar a Deus, porque eu me sentia envergonhado, me sentia impuro, indigno, e de repente no meu pior momento eu ouço ele falando que me amava. E ali eu corri pro banheiro, chorei, e ali eu me reconciliei com o Senhor e nunca mais saí. Então eu digo que ali de fato foi a minha conversão. É um pouco como Jó, né, que andava com Deus por ouvir falar, e agora era de com ele estar. Ali de fato eu tive uma experiência empírica com Deus, uma experiência que me transformou completamente. Ali minha cosmovisão foi mudada
tudo na minha vida mudou a partir daquele momento. Ali eu tive um entendimento do que era a graça de Deus, do que era o reino de Deus, do que era fruto de uma religião, de uma performance, e o que de fato era um processo de consciência gerado por Deus. Então ali foi de fato meu período de conversão. Ali foi a virada de chave de tudo. Amém. No meu pior momento. Nossa. Forte, hein? O nível tá subindo mesmo. Tá, hein? Né? E como me conta um pouco mais dessa sua doença de pele. Depois que você teve a virada de chave, certo? Aí que acontece. Lógico que que nem o meu pastor fala, mano. Quando a gente se torna uma pessoa evangélica, uma pessoa temente ao Senhor e começa a trabalhar na obra dele, se o crente falar que tá tudo bem, mano, não, ele não é crente. Tem que rever, né? Tem que rever. Tá acontecendo alguma coisa. Porque o crente, ele tá sempre em batalhas. Se ele não tá batalhando com eles, ele tá batalhando a favor de algum membro da igreja, alguma coisa. Então ele tá constantemente em batalhas. Você teve essa doença de pele que até hoje você trata ela, certo? Que é uma doença que eu acho que não tem cura, como você disse, né? Ou tem cura? Não, aos olhos não tem cura. Não tem cura. Mas é algo que, tipo assim, que depois disso, a sua vida, como que foi nesse tratamento da sua doença? E se de algum modo ela já atrapalhou, se ela voltou a ser um pouco agressiva para tentar te lembrar do passado. Cara, ela é agressiva até hoje, é porque eu faço uso de medicamentos que a contém, né? Faço uso de corticoide e ele basicamente dá uma ajustada ali no sistema imunológico e eu não tenho essas reações alérgicas. Mas até hoje ela me incomoda constantemente, as crises vêm e isso dificulta um pouquinho. Tomar banho é algo doloroso, porque a água entra em contato com aquelas fissuras da pele e arde bastante. Então, até hoje eu convivo ainda com algumas dificuldades em relação à dermatite. Mas isso está longe de me afetar do ponto de vista almático, do ponto de vista do meu ânimo, da minha vontade. É um incômodo físico, né? Seria um certo espinho na carne. Isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. É espinho na carne. Exato. Que nem tava tendo uma iniciação. Se você pegar uma uva, você espremer ela, vai sair um caldo, né? Se você pegar um morango, uma laranja, vai espremer, certo? Mas isso é gostoso, né? Mas para Deus sempre te lembrar de algo que ele, da onde te tirou e que ele é Deus, a gente vai estar sempre apertando um espinho. E o que vai estar saindo é sangue. Não é um caldinho pra gente tomar docinho. É algo amargo mesmo pra gente lembrar do passado, da onde ele tirou. Sim. Isso é muito importante, a gente tá sempre lembrando. Não acontece isso só comigo, certo? Com você, acontece isso com muitas pessoas, entendeu? Mas muitas pessoas, querendo ou não, Will, eu já vi muitas pessoas murmurar em relação a isso, e umas até entregar cargo na igreja, ou até querer parar de trabalhar que não tá conseguindo, entendeu? Mas até o momento, quando você falou que foi a virada de chave, que você viu que Deus está contigo, não importa o que aconteça, você vai fazer a obra dele. Meu, tem muita gente que não tem essa mesma visão. Qual é a visão? Qual é a palavra, a visão que você pode passar para essas pessoas? Cara, existem diversas situações na nossa vida que nos remetem à nossa dependência de Deus. Na real, o homem de Deus, ele deveria viver pela fé. Do entendimento de que ele necessita de Deus desde as coisas mais básicas até as mais complexas. Então, esse tipo de adversidade, esse tipo de situação te coloca na condição de você entender que você depende de um Deus, que você é sustentado por ele, né? Então, esse tipo de ferida na carne nos coloca numa condição de humildade, né? Paulo, ele diz que foi-lhe colocado esse espinho na carne para que ele não ficasse soberbo diante das coisas que ele vivia, que ele tinha. Então, acredito que essas coisas devem nos remeter ao Pai, né? Isso nos coloca numa condição mesmo de dependência dele. Dependência, né? Mas você tá falando sobre esses processos todos, mas esses processos, junto, lógico, com Deus, você passou sozinho, como você citou no começo, você é casado, inclusive o nome da minha esposa também é Núbia. Você passou sozinho ou você já era casado? Como você conhecia a sua esposa? Cara, quando eu conheci ela, eu tava muito mal da dermatite, eu fazia alguns... Cara, tudo que era tratamento na época,
relacionado a isso eu realizei. Fototerapia, vacinas para imunidade, N coisas. E nada disso surtia um resultado muito significante, porque era muito agressiva mesmo. Então, quando a gente se conheceu, eu tava numa fase muito ruim. Foi nessa fase que eu havia retornado pra igreja, né? Só que assim, era manga comprida o tempo inteiro, porque era muito lesionado. Não nascia muito pelo por causa das lesões, então constantemente estava coçando. Então, até sem sobrancelha eu cheguei a ficar nesse período. Então, quando ela me conheceu, eu tava bem mal tinha essas crises e ficava bem mal mesmo. E a galera que tava ao meu redor brincava, a gente zoava e tal, mas todo mundo entendia ali. Eu andava com um pote de hidratante à base de cera de abelha, chamada Cold Cream, e o pessoal falava, ó o filho dele, ou o cachorrinho, porque todo lugar que eu ia eu tinha que levar aquilo, cara. Porque hidratação, pra quem tem dermatite, é algo fundamental. Então eles... Nunca senti, assim, um olhar diferente ou algo do tipo da parte dos meus amigos, assim. Eles foram muito, muito solidários, né? E a zoeira fazia parte, né? Se não brincasse com isso, talvez aí fosse um problema, né? Aquilo que é um problema, você não pode brincar. Então, o fato de brincar é porque não havia mesmo problema, enfim. Entendi. Mas e a parte que você conheceu a sua esposa, como é que foi? Cara, foi dentro da igreja. Eu conheci ela na volta do encontro dela. E a princípio a gente virou amigos, né? Nós tínhamos um grupo de amigos. Ela se achegou junto com esse grupo. E aí a gente foi amigo por 3 anos, cara. Até começar a namorar e tal. Foram 3 anos de amizade, a qual a gente nem imaginava que viraria um namoro, um casamento posterior. Porque era literalmente amizade. Dentro da igreja, assim, eu sempre possuía um olhar mais criterioso, do ponto de vista de não errar naquele lugar, não errar com aquelas pessoas, entende? Então, até aquele meu primeiro ano, eu fazia merda, mas fazia longe da igreja, né? Tinha um certo temor nesse sentido E eu tinha a compreensão de que no dia que eu me relacionasse com alguém lá dentro da igreja, seria pra casar. E dito e feito, a gente se relacionou, acho que a gente ficou 1 ano e meio aí entre namoro e noivado e casamos. Ela não te ameaçou não, né? Não. Não? Foi amor mesmo, né? E aí, e quando foi que você foi ungido como pastor? Cara, conta essa história pra nós. Eu fui ungido a pastor em 2014. Meu filho, ele tinha acabado de nascer. Eu lembro da cena dele, bebezinho. Eu fui ungido a pastor naquela época. E a pastora que me ungiu, ela disse que quando ela derramava o óleo, eu balançava a cabeça assim, que não. Mas eu não entendia por que eu tava fazendo aquilo, né? E ela falava, você tava, tipo, lutando com aquilo. E ela falou que contou o testemunho dela na época que era a mesma coisa. Eu achei que não. Mas posteriormente eu vi que sim, que eu acabei lutando com isso por bastante tempo, assim. Mas Deus faz as coisas de uma forma curiosa. Quando eu cheguei na igreja a qual eu faço parte, há 9 anos atrás, uma pessoa orou por mim, assim, tipo, no 3º domingo que eu tava indo, bateu no meu ombro, falou assim, Deus tá mandando falar que a patente não mudou. E aí eu falei, eita, já vem Deus com essa história de novo, né? E Deus foi conduzindo as coisas de uma forma muito natural, assim, de certa forma havia até uma resistência da minha parte. Eu cheguei na igreja, eu sentava na última cadeira, no canto, porque eu falei, Jesus, eu quero só receber de você, eu não quero fazer nada para que eu seja colocado lá na frente. E foi um processo de Deus mesmo, conduzindo e me levando a esse lugar, né? Foi mais ou menos isso. Mas aí, segurando faz tempo, depois a gente edita. Mas, como você falou assim, então você resistiu um pouco ao seu chamado. Resisti, cara, resisti. Eu fiz parte de uma igreja por muitos anos, assim. E eu saí de lá direcionado a estar com um grupo a qual a gente estava vivendo coisas muito preciosas em Deus. E foi um tempo muito importante, assim, de muito conhecimento, de muita intimidade com Deus. Me formou ali naquele período. E esse ministério, ele servia algumas igrejas, então a gente
estava envolvido com a igreja de alguma forma. E esse ministério, em determinado momento, se findou. E quando ele se findou, eu fiquei sem igreja, cara. Eu fiquei sem saber para onde ir. Eu olhava algumas igrejas assim na internet e falava, pô, esse daqui eu acho que eu vou. Era meio criterioso, mas elas eram distantes. Então foi um momento onde eu fiquei sem igreja. Nesse período, eu fiz amizade com alguns irmãos judeus. E eu caminhei com eles por mais de um ano, assim, onde foi uma escola mesmo. Eu aprendi muito, mas muito, cara, muita coisa ali. Trouxe um entendimento que eu não tinha em direção à palavra, né? Então foi um período precioso, mas eu não fazia parte daquele movimento messiânico, eu só tava com eles aprendendo. E um dia eu tô passando de carro, próximo de casa ali, no Parque Guarani, e eu vejo uma igreja lotada e o Espírito Santo fala, para aí. E eu falei, não, nem ferrando, isso daí é coisa da minha cabeça, não é Espírito Santo falando comigo, não. E eu segui com o carro, porque ali antes era uma igreja de uma doutrina muito dura, enfim, uma igreja aí conhecida, e eu falei, poxa, não, é zoado, não vou, não é isso que eu entendo e tal. E aí eu fui, Espírito Santo mandando voltar, e eu voltei, aí eu vi que não era mais aquela igreja, era uma igreja nova, que tava começando ali, inclusive era o dia da inauguração. E eu parei o carro, falei, vou ficar aqui, o senhor mandou pra mim, eu vim, eu tô aqui na porta, vou ficar aqui ouvindo, se for roubado eu ligo o carro e vou embora. E aí os irmãos viram, cara, que eu tava parado ali e começaram a chamar pra entrar. Olha, não, aqui passa ônibus, tal, para seu carro ali, entra. E aí eu entrei, cara, parei ali na porta. E quando eu entrei, a pessoa que tava ministrando, ela tava lendo uma passagem de Jesus, onde Jesus fala que aqueles homens sabiam ver quando ia chover, quando ia fazer sol, mas não sabiam ver a vinda do Filho do Homem. E ali eu entendi que eu tinha parado de enxergar os aspectos de Deus do que Ele queria pra mim. Entende? Eu tinha parado de buscar o que Ele queria pra mim. Eu entendi que Ele queria que eu estivesse naquele lugar. E ali eu acabei ficando. Acabei me estabelecendo lá e estou lá até hoje. Benção. Glória a Deus, né? Deus faz essas coisas, né, meu? E é uma igreja de jovens, hein? Sério? É. Benção. Conta um pouco aí pra gente aí desse seu ministério. Poxa, cara, nós vivemos em família mesmo, são muitos anos juntos, nós passamos por diversas coisas juntos, mas é um povo que amadureceu também por meio das dificuldades, né? Daí o poder das dificuldades de nos ensinar, né? E é um povo a qual tem amadurecido, tem crescido em graça, eles sobreviveram muita coisa, assim. São pessoas a qual eu sou muito honrado em caminhar junto. Benção. Tem uns eventos da hora. Sério? Vou fazer uma visita A lá. galera é criativo, pessoal. É demais. Eles sempre foram, assim, sempre teve esse DNA de fazer eventos com excelência, de trazer algo da parte de Deus. Sempre teve esse DNA na igreja. Isso vem muito dos nossos pastores, pastor Rodrigo dos Anjos, pastora Sônia, um beijo com vocês. Eles sempre trouxeram o pastor Rodrigo, o pessoal conta que cada culto ele inventava alguma coisa, cara. Teve um que eles contam que ele chegou fantasiado de fantasma e começou a pregar e fazia eventos, enfim, é demais isso. Saiu fora da caixinha, né? Totalmente fora. Conta um pouco agora do seu casamento, Will. Tipo assim, quantos anos junto, conta do nascimento do seu filho, os processos. Sim, nós casamos em 2012, o Samuel nasceu em 2014, cara. E quando eu retornei pra igreja, o Samuel ele era pequenininho, então ele ia comigo. E a Dubi, ela foi resistente a ir pra igreja, estar na igreja. Ela foi na volta do meu encontro, mas ficou meio assim, olhando e tal. E ela acabou demorando pra vir. Ela demorou acho que coisa de 2 anos aí pra estar junto, né? E o pessoal me via com o Samuel pra baixo, pra cima, achava que eu era viúvo. Achava N coisas. E glória a Deus que ela retornou. E assim, é meu braço direito, esquerdo, enfim. Me ajuda em tudo. Te ajuda muito, né? Amém. Eu vejo que vocês são muito unidos, sabe? Churrasco,
Do nada o Gabriel falou pra mim, mano, vai ter um churrasco lá na Núbia. Falei, é mesmo, que legal. Daqui a pouco a Núbia liga pra Sueli e fala, vem almoçar aqui. Aí a gente já tinha um compromisso, né? Falei, não, deixa eu... Eu vejo que os jovens se reúnem muito na sua casa, eles se reúnem muito, tipo, na igreja mesmo, de madrugada. Eles ficam lá conversando, sabe? Tipo, é uma união que todos os jovens precisam passar por isso, né? Cara, é importante. Estabelecer essa relação é muito importante. Da mesma forma que pessoas me auxiliaram muito quando eu me converti, quando cheguei na igreja, é muito bom que eles tenham esse relacionamento e se ajudem, né? Então é muito bom quando existe esse nível de comunhão. Lá na igreja de Jandira é a mesma coisa. Lá o pessoal fica até de madrugada jogando vôlei na porta da igreja. A gente é meio que inimigo do fim, assim. Então o culto acaba, é de lei a gente sair pra comer, ou ficar na igreja, pedir alguma coisa, ficar jogando, enfim, direto a gente sai de lá 2 horas, 3 horas da manhã. Isso quando eles não decidem dormir na igreja, acorda no dia seguinte, vai pro Mac, daqui a pouco se reúne e faz outra coisa. E lá é os jovens que falam pro Will, vamos fazer isso. Geralmente, né, tem alguns lugares que o pastor que fala, vamos fazer isso esse mês. Lá é os jovens, né? Sim. Eles que colocam a programação pra você. Cobram. Vamos orar. Eles cobram. Quando eu vou ver, já tem culto de jovens marcado, já tem as coisas... Meu, que bacana, hein, mano? E é bom, né, cara, quando os jovens têm essa iniciativa, né? Sim. E pra você, assim, como é lidar com jovens, ou até mesmo na sua infância, você sempre gostou, acharia que um dia ia tomar conta de jovens, alguma coisa assim ou não? Cara, eu liderei células de jovens, né? Tipo, acho que a maior parte do meu ministério foi direcionado a jovens mesmo. Novidade foi lidar com pessoas mais velhas, com casais, com idosos. Essa foi a parte mais desafiadora. O jovem, assim, ele é intenso, né? Ele é intenso, às vezes, pro bem e pro mal. E é muito bom quando eles são intensos pro bem, assim, porque eles têm uma força muito grande, né? A palavra diz que o Senhor os escolheu porque eles são fortes. Então, de fato, eles carregam uma força de realização, de realizar projetos, de fazer coisas que nos motivam também, né? Sim. Isso é muito bom. Will, vou fazer uma perguntinha meio pessoal aqui, certo? Quem é o pastor quando ninguém tá olhando? Quem é o Will quando ninguém tá olhando? Cara... Deus tá vendo, mas eu quero ouvir, tipo, de você, do coração. O que tem dentro desse coração? Cara, eu procuro ser a mesma pessoa em todos os lugares. E isso carrega um preço. Isso carrega um preço alto. Porque as pessoas não conhecem o William um pastor performático. A mesma coisa que eu sou na igreja, a mesma coisa que eu sou em casa. E isso às vezes requer ter uma conversa mais acalorada com alguém, com a minha esposa, com meu filho. Então eu não me preocupo muito com a minha imagem em direção a isso, porque se ela for uma imagem que não reflete aquilo que eu de fato sou, ela é uma imagem falsa, né? E por muito tempo a gente viu pastores travestidos de super-heróis. Pastores a qual não podem demonstrar suas fraquezas, não podem demonstrar quem de fato são, agem ali meio como um coach, como inspirador, e na real, assim, as pessoas vão aprender com o líder sempre. Nos seus acertos, nos seus erros, um líder ele sempre vai ensinar. E eu acho que é positivo que o líder faça conhecido seu coração. Faça conhecido ali como ele pensa, como ele entende as coisas. Acho que essa transmissão é muito boa. Eu penso os discípulos andando com Jesus 3 anos. Não tinha como Jesus ser alguma coisa na frente dos discípulos que ele não era no pessoal. Sim. Porque não havia uma distinção, não havia uma distância entre uma coisa e outra. Então eu acredito que a liderança ela deve ser assim, não deve ter distinção entre uma coisa e outra. Isso. E aí, Tem mais uma perguntinha aqui, pastor. Se Deus tirasse hoje o seu ministério, a sua identidade continuaria sendo a mesma? Eu acho que você já ouviu algo parecido, né? O que você me diz assim dessa pergunta? Não ser relacionado a algo tipo que você tá passando no momento e tal, mas é algo que do nada Deus vem e fala: Will, seguinte, mano, você vai voltar a ser líder.
você vai voltar a outra coisa. Tipo, vou te tirar do púlpito, vou te colocar em outro lugar, sabe? Eu sei que você tem um grande entendimento, você é uma pessoa muito inteligente, que a gente já conversou, já gosto muito de conversar com você, que seriam umas palavras muito encaixadas, não é palavras fora da curva, sabe? Tipo, que a gente tem que ficar pegando no vento. Você é objetivo e você fala o que você tem que falar na cara da pessoa, você fala. Mas algo que, tipo assim, mano, você já é firmado no Senhor, beleza? E se Deus, como você falou que, tipo assim, eu acredito nisso plenamente, que ele já falou com todos nós. No ponto do seu ouvido, fala assim: Will, eu tenho outro plano pra você. Como que seria essa reação? Sei que é só passando, é só chegando, mas e se chegar? Eu creio comigo que a gente ainda, tipo assim, temos que, como a gente anda no meio do ministério, pra tudo. Eu costumo até falar pra Sueli, a gente tem que estar, tipo, 10 passos na frente de todos, dos jovens, o que eles vão pensar, o que eles vão fazer. Pra quê? Porque se caso vir alguma pergunta, alguma coisa pra gente poder resolver, a gente tá já preparado, já pra tá auxiliando na palavra. Entendeu? Mas, tipo, pra você, assim, se caso Deus falasse pra você: Will, é o seguinte, vou te colocar em outro lugar. Will, como ficaria? Aham. Uma das coisas que a gente precisa compreender em relação ao ministério é que o ministério ele se trata de um ofício, certo? Não haverá pastores no céu, não haverá apóstolos, mestres, não haverá essas coisas no céu. Essas coisas são ofício, são trabalho que são dados para edificação do corpo, da igreja, enquanto ela se encontra aqui. Então é um trabalho a qual eu não nasci com ele, eu fui vocacionado, chamado a ele, e isso propriamente não me define. O que eu reflito no meu ministério é aquilo que eu sou como pessoa. E em direção ao ministério, eu tenho uma compreensão total que ele pertence a Deus. E ele conduz como quiser. O pastor sempre anda acompanhado de pessoas, né? O pessoal não consegue ver pela câmera, mas tem uma renca de pessoas aqui. Uhum. E uma das pessoas que tá aqui é a Aline. A Aline, eu fui líder da mídia dela por muito tempo, assim. E eu dizia pra ela, eu falava assim: olha, eu estou como líder da mídia, mas se Deus ele falar assim: olha, eu vou tirar e vou colocar alguém mais qualificado, glória a Deus, eu vou ficar extremamente feliz por isso, porque me importa o bom andamento da coisa, sabe? E você amar a coisa é você entender isso, que Deus ele vai conduzir pro melhor. E se Deus entender que o melhor é outra coisa, glória a Deus por isso. Então, não tenho crise em direção a isso. E aí, Hugo? Alguma reflexão aí pra falar também? Só aprendendo, né? Que nem eu falo também, eu falo muito por causa esse negócio, né? Tipo assim, que a gente é líder lá dos jovens, né? A gente ministra lá a palavra, mas se um dia o pastor lá, o Roberto, falar assim: Alan, eu vou levantar outra pessoa e tal. Meu, se for da vontade do Senhor, eu tô com o coração leve, mano. Sabe? Não sei como vai ser, tipo assim, porque a gente tem que estar passando por aqui pra saber como o nosso corpo vai reagir, certo? Mas como eu sempre falo, né, mano? Quem manda em mim é o espírito. Isso aqui é pele. É carne. A carne ela vai gritar querendo o pódio, né? Que todo mundo fala, né? Não, quero sou líder. Ninguém me tira. Não, mas é o seguinte. O pastor vê que eu tá subindo pra cabeça. Meu pastor vai falar assim: Alan, fica lá no cantinho agora, eu vou levantar outro, sabe? Tipo assim, então eu e a Sueli, a gente toma muito cuidado com isso. E quando vai conversar sobre colocar alguém pra ministrar também, a gente coloca ela e aí ela vai ministrar a palavra dos jovens, os jovens ministrando pra jovens, né? Pra ter aquele encaixe legal, é muito bacana, muito da hora deixar eles. Eles, tipo, parece que conversa mais, sabe? A gente deixa eles mais à vontade. E a gente vai colocar eles pra ministrar, tipo, daqui um mês, sabe? Tipo assim, vai ter um mês pra se preparar novamente. Não coloca ela amanhã, não coloca ela pra depois da manhã, sabe? Pra ela não achar que, tipo assim, tem que ser o espírito, não tem que ser ela, não tem que ser a carne. A gente mata a carne, né? E em relação aos tipos de relacionamento dentro da igreja, pastor, como você reage a isso? Qual é o conselho que você dá para os jovens? Porque isso tem muito, né? E tem muito atrapalhando também até o caminhar dos jovens, porque tem uns que querem namorar com pessoas, tipo, jovens que não é da igreja, né?
E os que da igreja, tipo, mesmo querendo namorar com as pessoas, com os jovens que é relacionado à igreja também. Isso atrapalha alguma coisa no ministério, pra eles mesmo? Tô falando do ministério deles, né? Tipo, pra eles evoluir espiritualmente, essas coisas. Aham. Vamos por parte aqui. O primeiro ponto que você levantava sobre querer chegar no topo ou ser um certo carreirista ministerialmente, Deus me livrou dessa vaidade. Uma vez que ele havia me concedido um título a qual pessoas acabam te tratando de uma forma diferente por isso. Eu vivi uma cultura de honra há muitos anos atrás na igreja, que não era saudável. Era puxação de saco, de certa medida, sabe? Deixa eu pegar sua pasta e levar, deixa eu pegar seus filhos, levar pro Kids, deixa eu administrar esse tipo de coisa. Esse tipo de cultura, ele era muito instalado dentro da igreja. E aquilo me incomodava, porque quando eu tive aquele encontro que eu disse com o próprio Jesus e voltei para dentro da igreja, eu entendi que algumas coisas dentro da igreja se davam por relacionamentos. Se davam por networking, nem sempre por um processo de oração, por um processo de indicação divina, do ponto de vista de Deus falar, eu quero que tal pessoa exerça tal coisa. Então eu via a deficiência de uma igreja a qual não era governada pelo Espírito Santo, e sim, né, por N questões. E isso afastou um pouco o meu coração dessas coisas. De certa forma que ser chamado de pastor para mim alguns anos atrás era algo pejorativo. Para muitos isso seria o máximo, mas para mim era algo de sentido de, cara, isso só expressa que eu devo ser a pessoa que devo morrer mais, que eu devo ser a pessoa que devo servir mais. Então, meu coração não ficou vaidoso diante dessas coisas. E todas as vezes que alguma pessoa foi levantada no meu lugar, ao invés de eu ser levantado, outra pessoa foi levantada, eu estive ao lado auxiliando da melhor forma como eu pude. Né? Então, houve líder de jovens na igreja, eu estive lá, fui o braço direito, ajudei no que eu pude. Mudou, foi outro líder, eu estive lá e ajudei. Eu sempre tive esse lance de ajudar e fazer com que a coisa aconteça, independente do meu nome estar em evidência ou não, entende? Então isso responde o fato de, em qualquer lugar que eu esteja, eu vou ser a mesma coisa que eu sou hoje. Entende? Porque isso está muito mais ligado com o meu ser, com quem eu sou, do que com o cargo que eu exerço. E se as pessoas compreendessem isso, o evangelho ele andaria de outra forma. Eu não entenderia que as coisas são responsabilidade do pastor ou do líder, mas ele se faria presente de alguma forma, ele resolveria algumas dores de alguma forma. Então, o corpo ele precisa funcionar de uma forma ajustada. Né? E quando se diz de relacionamento, eu penso a mesma coisa. O relacionamento ele precisa estar ajustado de alguma forma, porque ele vai definir de alguma forma os lugares que você vai chegar. Eu não penso hoje no meu ministério sem a participação da minha esposa, sem a ajuda dela, como eu mencionei aqui para vocês. Então ela faz toda a diferença nesse processo ministerial, por exemplo. É uma pessoa que me ajuda, mas poderia ser uma pessoa que me atrapalhasse. Entende? E isso é problemático. Então, dentro das relações, é necessário que tenha isso por mente. O que Deus te chamou para fazer, essa pessoa ela está alinhada no mesmo propósito, ela vai caminhar em direção a isso com você, ou ela vai embarrear isso, enfim. Então, relacionamento, eu sou muito criterioso em direção ao relacionamento, porque eu acho que é uma decisão muito importante que se toma na vida, né? Acho que depois de aceitar Jesus, é a decisão mais importante. Não é a profissão que você vai exercer, porque a profissão você muda. Hoje você é uma coisa, mas você pode se especializar, ser outra coisa, mas o casamento não, é algo muito importante. A decisão pro resto da vida, né? Aí a pessoa tem que tomar aquela decisão realmente de não pensar, né? Tô tendo um relacionamento, tô me relacionando com pessoas que é fora da igreja, mas, tipo assim, vou tentar trazer ela. Muitas vezes as pessoas que estão dentro saem, né? Que eu já vi muitas pessoas, né? E também coloca em oração, né? Tudo que você coloca em oração, o resultado do Senhor é claro, né? Mas se caso não tiver oração, se for algo, tipo assim, a força, né? Tipo, força do braço mesmo, não, vou tentar trazer ele e não tá orando, creio comigo que os 2 ele acaba saindo realmente da igreja, né? Exatamente. E aí, pastor, tá de boa?
Tranquilo, graças a Deus. Tranquilo, né? Paz. Amém. Tranquilo, muito tranquilo. Tá sendo muito bom essa conversa, esse bate-papo que a gente tá tendo, tá? Creio que não será o último, tá bom? Logo mais quero ver você e sua esposa do lado pra contar as maravilhas que Deus faz na vida de vocês, que é importante, sabia, pastor? Sim. Porque quando a gente vê assim, que nem tem um pastor Roberto, ele veio, depois veio a Fernanda. Aí veio o pastor Sérgio, a gente tá vendo pra trazer a Juliana e o pastor Sérgio, tipo casal. Porque é importante, isso daí também, aqui, o podcast A Forja é um testemunho, porque Deus tá te curando. Todo dia Deus ele cura uma pessoa e todo dia Deus faz milagre na vida de umas pessoas que passam por enfermidade e crise de alguma coisa, sabe? Que possa, a pessoa fala assim, meu Deus, já era, acabou. Mas aí Deus vem na lata, faz a cura, renova, tira do meio do lamaçal e põe realmente de novo para servir ele, né? Creio comigo que com você, comigo e com o Hugo não foi diferente, né? Por isso que o programa é realmente relacionado a forjar as pessoas. E eu tenho certeza que ele te forjou. É por isso que você tá aqui hoje. E aquele espinho na carne você vai carregar para sempre, como eu também carrego, né? É algo maravilhoso. Não vamos falar que é algo ruim, não. Que eu falo para você. O meu espinho, pra mim, é bom. Porque senão eu não estaria aqui. O seu espinho é bom. É bom, porque senão eu não estaria aqui. Porque é algo de Deus, ele deixou pra gente lembrar sempre que ele tem que estar no comando, né? E para as pessoas que estão em casa, quero deixar uma reflexão para eles, assim, da vida aqui, de ministério, persistência, de amor. Espero ter contribuído de alguma forma, ter jogado luz. A internet é um lugar muito distinto, tem diversos conteúdos e falta às vezes conteúdos que vão agregar, que vão testemunhar, que vão fortalecer a pessoa que está do outro lado, né? E o que eu posso dizer para quem está do outro lado é que se renda à graça de Jesus, se renda àquilo que Jesus deseja para você, aquilo que ele quer para você, porque por vezes nós resistimos, lutamos, assim como o meu próprio testemunho, por muito tempo eu lutei. Até C.S. Lewis cita isso no Cristianismo Puro e Simples, que ele lutou até que ele se permitiu ser arrastado pela graça, né? E algum determinado momento da minha vida eu parei de lutar. Parei de resistir, me rendi, e isso foi a melhor coisa. Então, se renda ao Senhor. Amém. E você se rende também? Rendido. Né? Tá rendido, né? Tem como não se render, né? Não tem, né? Ainda mais com pessoas que vêm trazer testemunho, palavras, né? Igual eu e o Alan, a gente sempre conversa. A gente é o entrevistador. Mas quem vem ser entrevistado, ele sempre passa também pra gente uma reflexão. Pra gente olhar pra si mesmo, como a palavra do Senhor diz, né? Examine o homem a si mesmo. Então, todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias a gente vem aprendendo. Todos os convidados que senta aí onde você tá, ele traz algo pra mim. Eu fico a semana inteira, sabe? Tipo, administrando aquela esponja que absorveu tudo aquilo de informação, que eu pego bastante coisa boa, viu? É algo tipo... É um ministério, irmão. Aqui é algo, né? Deus, ele age de tal maneira que a gente, tipo, para assim em casa, começa a pensar e fala, mano, que palavra, mano. Nossa, o que é que o pastor Will falou, mano? Você viu o que ele falou? Aí eu mando mensagem pra ele, aí eu falo os cortes, tem uns cortezinhos, né? Aí olha esse corte aí, mano, tô pensando nisso, sabe? Tipo, é algo pra edificar, realmente. Né, que nem eu falo pra ele, às vezes, hoje tem pessoas que não vê uma saída. Eu já até conversei isso com vocês. São pessoas que vê uma névoa escura, preta, que não conseguem enxergar o outro lado, entendeu? Mas, por mais que as pessoas possam chegar nelas e falar assim, Jesus te ama, vai pra igreja. Uma coisa que falaram pra mim, eu achei até meio besteira, sabe? Não tem como o soldado servir o exército sem ir pro quartel. Tem que ir pro quartel. Tem que ir lá, junto lá, sabe? No prédio, disciplina, acordar cedo, fazer as coisas, entendeu? E a igreja, tem que ir pra igreja. Não tem como eu buscar o Senhor na minha casa. A gente você vai pra igreja, lá você encontra os irmãos. Num único propósito. Adorar o Senhor. Glorificar o nome dele. Sabe? E com isso cria uma junção de pessoas glorificando o nome dele e aí se torna um só. E a gente fica em casa
orando, e tipo assim, fala, mano, Deus não tá me ouvindo, Deus não tá me ouvindo. Tem que ir pra igreja, mano. Tem que ver lá, escutar um louvor, sabe? Orar pelo irmão. Às vezes um irmão chega pra você, ora por você, coloca a mão na sua cabeça, te abraça. Tem que ir pra igreja, mano. Eu falo, eu conto os maloqueiros lá na rua lá, os caras tudo saindo do bar. Pô, mano, tem que ir pra igreja. O que você tá fazendo aí no bar, mano? Vai orar, não, eu preciso, ora por mim, ora por mim. Eu falei, não, você que vai orar por você, vamos pra igreja, né? Porque eles me viram como que eu era, né? E hoje eles me veem, eles falam assim, mano, não glorificando a mim, glorificando o nome do Senhor. Eu não falo nada, sabe? Mas eu falo, vamos, mano, vai ter culto da quarta, tem culto de domingo, tem uma igreja na frente da minha casa. E eu falo, vai ali, mano. Vai ali, pra que você quer ir na minha? Vai ali naquela dali, ó. Sabe? Tipo assim, mostrando que todo lugar tem uma igreja pra ele ser curado. E é isso que as pessoas, tipo assim, tem pessoas que não enxergam, né? Eu não enxergava, eu era cego, tudo de mudo. Todos nós, né? Batendo a cabeça que nem um louco, doido, barrido. Né? Graças a Deus, pelo nome do Senhor, Deus me libertou. Tirou aquela capa imunda. Tá tratando o espírito, porque a carne realmente não presta, né, irmão? Essa é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um programa aí sendo encerrado, né? Em nome de Jesus. Uma entrevista maravilhosa. Obrigado pela visita. Obrigado, Núbia, pela visita, pelo acompanhamento. Pessoal do mídia aí também, da Teia. Muito bom, né, Hugão? E até aí, o próximo... tem algum recado aí? Nenhum. Pra você que tá em casa, pega a dica do pastor, viu? Vambora. Compartilha. Vai lá, se inscreva lá no canal. Vamos chegar a 500 aí pra gente descolar um patrocínio bom. 500 tem que ter 500 lá no YouTube, hein? Em nome de Jesus, um beijo pra minha esposa, um beijo pros meus filhos também, tá bom? Quer mandar um beijo pra quem? Um beijo pra família ISN. Beijo pra minha esposa que tá aqui, pros discípulos amados que estão ali. Amém. É isso aí. Quer falar alguma coisa, Núbia? Você pode falar. Dá um recado aí. Manda um beijo pra Sueli. Beijo, Sueli. E até o próximo beijo pra sua sábado. esposa. Até o próximo sábado, Nuber. Te amo, viu? Deus abençoe, Will. Amém. Obrigado, hein, mano. Valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor. Isso abençoou. Pode encerrar. Aí, galera.